Bom, galera, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho então, que é a Torre de Hanoi, que é esse jogo que está aqui na minha frente. Ele foi inventado em 83 não, 1883 por um francês chamado Edward Lucas. E basicamente o objetivo dele é a gente transferir todos os discos que estão numa haste até outra haste, seguindo algumas regras do jogo. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como se joga o jogo, resolvendo esse caso para 3 discos. Então a gente tem que fazer assim. E pronto. E também nós vamos usar fórmulas matemáticas para demonstrar qual é o número mínimo de movimentos necessários para completar o jogo. Bom, então agora vamos falar um pouco mais sobre as regras desse jogo também, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Basicamente tem 2 regras fundamentais. A primeira regra é que você pode mover um disco por vez, então não pode pegar mais de um disco e mover entre as hastes. E a segunda regra é que um disco com diâmetro maior nunca pode ficar sobre um disco com diâmetro menor. Então, os maiores sempre têm que ficar abaixo dos menores. São as únicas 2 regras fundamentais do jogo. Pessoal, então para a gente entender como que funciona o jogo, né, nós vamos definir aqui 2 variáveis. Basicamente é o N maiúsculo, que é o número de movimentos, né, dos discos, e N minúsculo, que é o número de discos, tá? E um número importante para a gente, para construir a ideia do jogo, né, é o N maiúsculo, né, o número de movimentos, para N menos 1 discos. Esse vai ser um valor importante para a gente na construção da matemática do jogo. Pessoal, então por que vai ser importante esse número, né, esse n de n a menos 1, né? É exatamente porque nós precisamos movimentar todos os discos, exceto o último, para acessar exatamente o último disco, né? Nós precisamos movimentar todos os discos de uma haste, né, para qualquer uma das outras 2, né? Então nós temos que movimentar todos os discos para acessar o último, depois movimentar o último, para então movimentar todos os discos, né, os que sobraram, né, todos menos o maior, para uma outra haste também, né? Então, por fim, o número de movimentos mínimo ficaria 2 vezes o número de movimentos, né, que nós realizamos para todos os discos, exceto o maior, mais um que foi exatamente a quantidade de vezes que o maior foi movimentado. Né? Então, nós temos aqui, né, o número de movimentos para 2 casos particulares, que é para N de 1, né, que é exatamente um movimento, né, quando nós temos apenas um disco no jogo, e quando nós temos 2 discos no jogo, que seria um N igual a 3 movimentos. Pessoal, então, continuando, né, considerando agora o número superior a 2 discos para o jogo, né, nós temos aqui uma tabela, né, para N minúsculo até 5, né, e a quantidade de movimentos mínimos correspondente para cada valor de Nzinho. Né? Então, por exemplo, para 3 discos, a quantidade mínima de movimentos seria de 7, para 4 discos, 15 e assim por diante. Né? Agora, o que é mais importante observar aqui é que o acréscimo, né, ele é dado em termos de um APG de razão 2. Né? Então, a gente percebe que de um disco para 2 discos, temos um aumento de 2 movimentos. De 2 para 3, temos de 3 movimentos para 7 movimentos. Né? Então, aumentou 4 movimentos aqui, e assim por diante. Né? Então, é importante relacionar aqui, né, o acréscimo de movimentos, né, mínimos, né, que obedece uma APG de razão 2, né, e, por fim, o número de movimentos também pode ser escrito como 2 elevado a n menos 1. Né? Então, agora nós vamos relacionar as 2 expressões que nós conseguimos para o número mínimo de movimentos, né, no caso de n discos. Pessoal, então agora o que nós vamos mostrar aqui é a prova, né, da expressão que relaciona o número de movimentos, né, mínimos com o número de discos. Né? Então, o que nós encontramos foi que o número de movimentos mínimos é 2 elevado a n menos 1. Né? Então, pelo princípio da indução finita, nós vamos tentar provar a validade dessa expressão. Né?
Então, o primeiro passo para a gente usar o PIF aqui é trabalhar com a base dessa indução, né? Nós consideramos uma base aqui, um n igual a 1, né? Então, para n igual a 1, nós temos 2 elevado a 1 menos 1, que é o número de movimentos igual a 1 apenas, né? Que corresponde ao que nós conseguimos na tabela. O segundo passo da indução finita é a hipótese, né? Então, nossa hipótese é que esse número mínimo de movimentos, nzão, vale, né, para um n igual a k. Bom, por fim, né, mas não menos importante, é que é o passo da indução finita, nós tentaremos mostrar aqui que vale para k mais 1, ou seja, não apenas para 1, 2, 3, 4 ou 10 discos, mas para qualquer número de discos, né, um k qualquer, né? Então, aqui fica, para k mais 1 discos, nós temos 2 elevado a k mais 1 menos 1. Né? Então, abrindo um pouquinho mais essa parte aqui da expressão, nós temos que 2 elevado a k mais 1 é simplesmente 2 elevado a k vezes 2 elevado à primeira. Por fim, nós vemos que, colocando aqui o 2 elevado à primeira em evidência, nós temos que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a k menos 1, que é exatamente o número de movimentos para um caso, né, anterior, né, que é a nossa hipótese, na verdade, mais 1. Né? É importante lembrar também que essa expressão ela está de acordo com a primeira que nós demonstramos aqui, né, relacionando, né, a parte mais prática do jogo, né, que nós dissemos que o número de movimentos consiste em movimentar todos os discos, né, para acessar o último disco, movimentar o último disco e depois novamente movimentar todos os discos, colocando, né, todos, né, os n discos numa haste distinta, né? Então, aqui nós temos nossa hipótese, né? E multiplicando a hipótese, nós temos, né, 2 elevado à primeira, mais 1, que é exatamente o que nós conseguimos no começo.